Sejam bem-vindos a mais uma nova catequese. Lembrando que estamos falando das catequeses realizadas nas audiências do Papa Francisco no ano de 2015. E ele está falando sobre a família. E essa audiência que vamos falar hoje, então, ela foi proferida no dia 8 de abril de 2015. E nesta audiência ele continua falando a respeito da criança. A primeira parte foi com o Frei Paulo. É só buscar lá entre os vídeos lá no YouTube, né, da Paróquia Santa Teresa, e vocês então encontrarão, né, a primeira parte que fala a respeito das crianças. Agora então vamos fazer uma segunda parte. E nesta audiência, o Papa quer chamar atenção sobre as crianças, sobre muitas vezes os maltratos que são feitos contra elas. Pois é, porque as crianças são algo tão valioso para todos nós, não é verdade? Para Jesus, ainda a gente vai falar sobre isso também nesta audiência. E às vezes elas são tão maltratadas. Por isso o Papa ele vai dizer, né, que as crianças elas são um fruto tão bonito, são uma bênção que o Criador concedeu ao homem e à mulher, e que desde o início, né, numerosas crianças muitas vezes são rejeitadas, abandonadas e subtraídas à sua infância e ao seu futuro. Alguns até ousam dizer, como que para se justificar, que foi um erro tê-las feito vir ao mundo. Isto é uma vergonha, é vergonhoso. E por favor, não descarreguemos as nossas culpas sobre as crianças. Infelizmente, muita gente descarrega sua raiva, sua culpa, muitas vezes, nas crianças. Elas nunca são erro, nunca. A sua fome não é um erro, como também não é um erro a sua pobreza, a sua fragilidade, o seu abandono. Muitas crianças abandonadas pelas ruas. E não é nem sequer a sua ignorância ou a sua incapacidade. Numerosas crianças que não sabem o que é uma escola. E eventualmente estes são motivos para as amar mais, com maior generosidade. Que fazemos das solenes declarações dos direitos dos homens e dos direitos da criança, se depois punimos as crianças pelos erros dos adultos? Interessante isso que o Papa coloca, não é verdade? Pois muitas vezes os adultos punem as crianças pelos seus próprios erros. E o Papa continua dizendo: quantos têm a tarefa de governar e educar? E na verdade todos nós adultos temos essa tarefa. Somos responsáveis pelas crianças e por fazer cada qual o que pode para mudar esta situação. E o Papa se refere principalmente à paixão da criança, porque toda criança é fascinada por um adulto, né? Toda criança, ela muitas vezes ela olha, fica tímida diante de uma pessoa nova, mas ao pouco vai se fascinando por aquela pessoa que encontra e vai prestando atenção nos seus gestos, nas suas palavras, no que faz, e vai aprendendo
do adulto. Então nós somos muito responsáveis pelas crianças que nos são confiadas e também pelas que nem nos conhecem, mas têm algum contato conosco de alguma forma, mesmo que seja só passando pela rua, mesmo que seja só em um momento da sua vida, por causa de um encontro casual, ou então uma visita à casa, não importa. Trabalho, o pai leva a criança no trabalho, e assim nós temos que sempre tomar cuidado com o exemplo que damos a essas crianças. E cada criança marginalizada, abandonada, que vive nas ruas a pedir esmola com todos os tipos de expedientes, sem ir à escola, sem cuidado médico, todas estas crianças são um clamor às nossas falhas, são um clamor às nossas fragilidades, são um clamor à nossa insensibilidade. E esse clamor que sobe até Deus e acusa o sistema que nós, adultos, construímos. E infelizmente estas crianças, elas são presas dos criminosos que as exploram para tráficos ou comércios indignos, ou que as treinam para a guerra e a violência. Mas também nos países chamados ricos, muitas crianças vivem dramas que as marcam de maneira pesada por causa da crise da família, dos vazios educativos e de condições de vida por vezes desumanas. Contudo, são infâncias violadas no corpo e na alma. Mas nenhuma destas crianças é esquecida pelo Pai que está nos céus. Nenhuma das suas lágrimas deve ser perdida, como não se pode extraviar a nossa responsabilidade, a responsabilidade social das pessoas, de cada um de nós e dos países. Certa vez, Jesus repreendeu os seus discípulos porque afastavam as crianças que o Pai lhes trazia para serem abençoadas. A narração evangélica é comovedora. Diz assim: foram-lhe então apresentadas algumas criancinhas para que lhes impusessem as mãos e orassem por elas. Os discípulos, porém, afastavam-nas. Disse-lhes então Jesus: deixai vir a mim estas criancinhas e não as impeçam, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhe assemelham. E depois de lhes impor as mãos, continuou pelo seu caminho. Isto está em Mateus, capítulo 19, versículos de 13 a 15. E como é bonita esta confiança que os pais tinham em Jesus. E a resposta que Jesus dá a essa confiança aos pais, acolhendo as crianças. Acolhendo as crianças. E muitas vezes crianças com graves dificuldades, que muitas vezes têm pais extraordinários, prontos a qualquer sacrifício e a generosidade. Mas esses pais não deveriam ser abandonados em si mesmos, ou seja, largados. Eles têm que encontrar apoio. Devem-se, porque os pais têm diversas tarefas, diversas formas, tem diversas responsabilidades para com a vida da família e com das crianças que fazem parte da família. Mas
é necessário que então elas tenham apoio, os pais tenham apoio. Por isso é sempre bom ter quem os acompanhe nas suas canseiras e também para oferecer momentos de alegria compartilhada, para que não se ocupem unicamente de uma rotina terapêutica. Contudo, quando se trata de crianças, não se deveria ouvir aquelas fórmulas oficiais de defesa legal, como por exemplo, em última análise, não somos uma entidade de beneficência. Ou então, na vida particular, cada um é livre de fazer o que quiser. Ou ainda, lamentamos, mas nada podemos fazer. E estas palavras, essas frases, não são úteis quando se trata de criança. É apenas uma forma de você querer lavar as mãos diante da situação. E creio que ninguém queira ter esse ato covardio de Pilatos, que lavou as mãos, como exemplo para a sua vida. E muitas vezes recai sobre as crianças os efeitos de vidas desesperadas, desgastadas, por um trabalho precário, mal pago, por horários insustentáveis. Às vezes você tem que deixar o seu filho numa creche, ou então com pessoas desconhecidas, com os avós, né? Mas não é o pai, a mãe que conseguem, às vezes, dar o suporte, a educação que aquela criança precisa, pelo menos de uma forma suficiente, de uma forma normal, né? Uma forma completa. E por isso muitas vezes os transportes também são ineficazes, né? Os transportes de ônibus que nós temos aqui no Brasil, por exemplo, também em outros lugares, né? E não faz que não são transportes também adequados para levar, né, as crianças. Sabemos que grande parte da população que utiliza os transportes públicos, muitas vezes os transportes públicos não são muito adequados. Mas as crianças pagam também o preço de uniões imaturas e de separações irresponsáveis. E elas são as primeiras vítimas. Padecem os resultados da cultura dos direitos subjetivos desejados e depois tornam-se os seus filhos mais precoces e absorvem frequentemente violências que não são capazes de liquidar e aos olhos dos adultos são obrigados a habituar-se à degradação. E inclusive nessa época, como no passado, a igreja põe a sua maternidade ao serviço das crianças e das suas famílias. Aos pais e aos filhos deste nosso mundo, leva a bênção de Deus, a ternura materna, a reprovação firme e a condenação decidida. Não se brinca com as crianças. Por isso, pensai no que seria uma sociedade que decidisse de uma vez para sempre estabelecer esses princípios. É verdade que não somos perfeitos e que cometemos muitos erros. Mas quando se trata de crianças que vêm ao mundo, nenhum sacrifício dos adultos será julgado demasiado oneroso ou grande, contanto que se evite que uma criança chegue a pensar que é um erro, que não vale nada e que está abandonada às felizes da vida e à prepotência dos homens. Como seria bonita a sociedade assim? Digo que a tal sociedade, muitos dos inúmeros erros seriam perdoados, verdadeiramente muitos. O Senhor julga a nossa vida ouvindo aquilo que lhes dizem os anjos das crianças, anjos que contemplam sem cessar a face do Pai que está nos céus. Perguntemo-nos sempre: que dirão de nós a Deus esses anjos das crianças?
nós temos uma responsabilidade muito grande para com as crianças, de orientá-las, educá-las e levá-las ao bom caminho. Por isso, tomemos cuidado com o que fazemos com as crianças, como tratamos as crianças, porque elas são criaturas abençoadas e queridas de Deus. Por isso, agradeço a vocês por este tempo, por estarem aqui comigo, e que Deus os abençoe e cuidem vocês de todas as suas crianças. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito